programa Luz para o Mundo está entrando no ar, sob o comando do evangelista Vadson Santana. Abra o teu coração. Deus tem uma palavra de fé, esperança e transformação para a sua vida. Será um prazer ter você conosco toda quarta-feira, às 20 horas. Boa noite aos nossos ouvintes aqui da Rádio Guará FM, nossos internautas, nossos irmãos que já estão aí ligadinhos para mais este programa de hoje, Luz para o Mundo. Uma alegria, uma satisfação imensa poder mais esta noite de quarta-feira estar aqui com você, falando com Deus, ouvindo a voz de Deus através da sua palavra, adorando a Deus com louvores, com hinos, orando a Deus, cultuando a Deus com este programa maravilhoso que está entrando no ar, chegando até o seu lar, até a sua vida, até a sua casa, com a palavra sempre de fé, esperança, vida e transformação pela poderosa, infalível palavra de Deus. Que Deus nesta noite vem mais uma vez fazer presente, trazendo para nós uma luz, uma direção para a causa que nós precisamos resolver e talvez não estamos encontrando uma solução. Este Deus poderoso, este Deus vivo, este Deus de amor, de misericórdia, está aqui nesta noite, nesta quarta-feira de hoje, nesta noite de hoje, juntinho comigo, com você aí. Fale com Deus, adore a Deus, através deste programa Luz para o Mundo. Eu quero já também cumprimentar aqui nossos sonoplastas aqui, o Jorge. Hoje vou começar pelo Jorge aqui. Opa! Boa noite, Jorge. Jorge hoje está animado, aleluia, glória a Deus. O nosso amigo também, Tony Braz, sempre também aqui animado e contente aqui conosco aqui, eu percebo isso, né, com o programa Luz para o Mundo. Boa noite, Tony Braz. Boa noite, Vadson, boa noite a todos que estão ouvindo e estão assistindo aí a nossa live pelo YouTube, pelo Facebook. Muito obrigado aí pela sua participação, a sua audiência e mais um programa, A Luz para o Mundo, na sua casa, onde você estiver. Amém. Esse é o Tony Braz, né? Uma benção, sempre que comunicativo aqui, participando, interagindo aí com nossos ouvintes. Isso é muito bom. Obrigado, Tony Braz, sempre, né, por essa sua participação aí, está conosco aqui, né? Sempre dando esse apoio, essa força aí. A todos vocês, né? O Jorge, essa equipe maravilhosa que temos aqui. E claro, quero agora também cumprimentar aqui o meu irmão Marcos, né, que está aqui comigo hoje para fazer o programa comigo. O nosso convidado hoje não pôde estar presente, né? Haveria um convidado hoje, mas ele vai estar na próxima quarta-feira, pastor Warley. E hoje está eu aqui, o Jorge, e você aí do outro lado, vocês, né, aí do outro lado, e claro, entre nós, o nosso Senhor Jesus Cristo, que eu tenho certeza que mais uma vez Ele está aqui conosco, falando conosco. Eu creio que Ele está aí também com você nessa noite, falando ao seu coração, e Ele falará ao seu coração nessa noite. Daqui a pouco vamos ter aqui uma palavra sobre Páscoa. Eu prometi no programa passado, né, que traria aqui uma rápida reflexão sobre a Páscoa, e logo mais vamos estar aí falando um pouquinho sobre o que significa a Páscoa para nós, né, os cristãos. Mas quero já passar aqui também agora a palavra para nosso irmão Marcos. Ele vai estar também aqui já dando a sua saudação inicial, e pós a sua saudação, irmão Marcos, o senhor já pode fazer aquela oração, né, de abertura aí do programa. Muito bem, boa noite a todos, boa noite, evangelista Vadson, Tony, Jorge e todos aqueles que optaram essa noite por passar esse tempo precioso de 8 até as 9h30 na nossa companhia, para ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida. Se você está aí
Se você está sintonizado na rádio, tenha certeza que não foi por acaso. Deus tocou no seu coração para que você pudesse ouvir essa palavra que vai impactar de alguma forma a sua vida. Então fique ligado, fique atento, que Deus vai abençoar a sua vida com certeza nessa noite. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos por estarmos aqui na rádio, fazendo, Senhor, aquilo que Tu mandaste que nós fizéssemos, que é pregar o Evangelho até onde nós pudéssemos a toda criatura. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos deu condição de estarmos aqui para fazer esse programa, Senhor, que nós temos a certeza, com a Tua bênção, vai impactar muitas pessoas. Que o Senhor possa repreender todo impedimento, toda falta de interesse, toda distração que puder estar agindo para perturbar os nossos ouvintes. Que o Senhor tenha misericórdia desses momentos e que eles sejam transformados em glória para o Teu nome. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos ouvir uma música e em seguida estaremos de volta. Guará FM. Cemitério aberto, túmulo vazio, onde está o corpo, nenhum olho viu. Estou preocupado, eu digo desesperado, onde ele está? Só um anjo do céu pode me responder, onde ele está, nem eu posso ver. Ele levantou, só o lençol ficou, aqui não está. Eu vi o seu corpo, ele foi mutilado. Como levantou, se ele foi sepultado? Morto não anda, morto não ouve, morto não fala. Se não acredita que ele ressuscitou, pois a pedra caiu e ele se levantou. Agora ele anda, agora ele ouve, e é você quem se cala. Não está mais aqui, está em todo lugar, convencendo o bandido que é um erro roubar. Tá curando leprosos, tá falando com mudo que acabou de curar. Não está mais aqui, está em todo lugar, tá sarando as feridas do aflito a chorar, levantando o caído, libertando o oprimido, que ele veio salvar. Foi mutilado, como levantou, se ele foi sepultado? Morto não anda, morto não ouve, morto não fala. Se não acredita que ele ressuscitou, pois a pedra caiu e ele se levantou. Agora ele anda, agora ele ouve, e é você quem se cala. Não está mais aqui, está em todo lugar, convencendo o bandido que é um erro roubar. Tá curando leprosos,
levantando o caído, libertando o oprimido, que Ele veio salvar. Ele ressuscitou e vive está. Ele ressuscitou e vive Ele está. E vive está. Aleluia, glória ao nosso Deus, glorificado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vive, Ele está vivo, Ele está entre nós. E eu quero agora trazer aquela palavra de abertura do programa. Eu digo que é aquela palavra de aquecimento já para nossos corações. Hoje eu vou ir um pouquinho mais longe aqui com esta palavra. Normalmente é 8 minutos, 10 minutos, e eu vou até uns 15 minutos aí trazer aqui uma rápida reflexão para nossas vidas sobre a Páscoa. O que representa, o que é a Páscoa para nós hoje. E eu quero trazer, né, como tema dessa rápida reflexão, Jesus, nossa Páscoa, nosso libertador. E eu quero já começar aqui um texto lá em Êxodo. Se encontra lá em Êxodo 12. Eu não vou ler o texto todo aqui, mas eu quero estar aqui resumindo esta rápida reflexão para nós ganharmos tempos. Mas eu quero trazer uma rápida reflexão. Como surgiu a Páscoa, a primeira Páscoa. Lá em Êxodo 12, né, diz que a instituição da primeira Páscoa foi ali quando Deus livra seu povo da escravidão do Egito. Mas eu quero voltar um pouquinho na história, para nós entendermos um pouquinho desta história, a libertação do povo de Deus. Foi escravo ali 400 anos no Egito, mas Deus jamais esqueceu aquele povo, tinha esquecido aquele povo. Tudo tinha um propósito. Deus sempre tem um propósito. Deus sabe sempre do que nós estamos passando, e Ele está sempre conosco. Nós vamos entender isso. E voltando um pouquinho na história, nós vamos voltar lá em Abraão. Tudo começou ali quando Deus faz agora uma nova aliança com Abraão. Depois de Abraão vem, né, o Isaac, depois Jacó. Eu estou aqui adiantando aqui para a gente não perder tempo, porque o tempo que é curto, claro que não daria para mim contar toda a história aqui, mas para entendermos um pouquinho sobre esta libertação do povo de Israel, ali sendo escravo nas mãos do povo ali, do faraó, ali no Egito. E nós vamos entender que depois de Abraão veio Isaac, Jacó e José. O José é o sonhador. Veja, né, como a história, se a gente for voltar lá atrás no contexto, nós vamos entender como foi que tudo aconteceu. Quem conhece a palavra de Deus, quem tem o conhecimento da palavra de Deus, está compreendendo o que eu estou aqui falando. Como eu já disse, não dá para mim contar a história toda, porque o tempo aqui é curto, mas eu creio que dentro deste contexto aqui vamos entender um pouquinho sobre a Páscoa. Então, o que acontece? José ali foi, né, perseguido ali pelos seus irmãos, houve aquela inveja dos seus irmãos sobre a vida de José, sobre os sonhos de José. José é vendido, primeiro é lançado numa cova, numa cisterna, e depois é vendido para vendedores daquela época. E a história você já conhece. Depois foi vendido para Potifar, que era o governador do Egito naquela época. Houve ali aquele problema que teve ali com José, não diretamente com José, mas José passou por aquela situação, por aquele problema ali, né? Ele não tinha cometido
nada de errado com ali a esposa de Potifar, e aquela mulher diz que ele deu em cima dela, e sendo que nada daquilo havia acontecido. Mas José precisaria passar por tudo isso. Eu estou aqui, sendo aqui bem simples na minha mensagem, minhas mensagens são simples, mas eu quero que vocês entendam que José já estava ali cumprindo o propósito de Deus. E aí José depois é lançado numa prisão, e dali José tem sonhos, e este sonho chega até o Faraó, e Faraó então convida José agora para estar ali discernindo ali aquele sonho. E José agora, depois de passar por tudo isso, se torna governador do Egito. E aí vem uma grande fome. Naquela época, falta de alimento, viria a grande seca e faltaria alimento sobre toda a terra, não somente no Egito, mas sobre toda a terra. Mas nós entendemos que tudo havia um propósito de Deus. Deus sabia do que estava passando, do que estaria acontecendo. Então, nós vamos ver na história que José agora começa a fazer grandes celeiros, depósitos de alimentos, porque viria uma grande seca, viria uma grande fome sobre aquela terra e sobre todo o país ali, sobre todo o mundo naquela época. E aí os irmãos de José vai até José para pedir alimento para sobreviver, porque não teria mais alimento lá onde eles estavam, na sua terra. José traz ali os seus irmãos, a sua família, toda a sua família, primeiro os seus irmãos, depois também traz seu pai. E ali começa essa história, o povo ali agora no Egito. O povo estaria agora ali sobre, vamos dizer assim, sobre a guarda ali do Egito, de certa forma, dependendo do Egito. Mas José tinha toda a liberdade de governar, inclusive o faraó da época foi muito bondoso com José e com todo o seu povo ali, com a sua família, com os hebreus. Mas o tempo passou, este faraó morreu, veio a outra geração, José morreu, e o povo hebreu começou agora a prosperar de forma grandiosa. E aquele faraó, aquele novo faraó de uma outra geração, não conhecia José, não conhecia melhor a história de José, todo o contexto da história. Começa a ver aquele povo crescer, aquele povo prosperar. Então ali ele agora começa a agredir aquele povo com uma forte escravidão, colocando eles sob escravos. Vocês conhecem a história, ao ponto de chegar a Faraó decretar uma lei que matasse todas as crianças que nascessem do sexo masculino, para que viesse a ter ali uma geração só de crianças femininas pela parte do povo judeu, para assim as crianças crescerem, claro, se tornar adultas, moças, casar com os egípcios e ali ficar ali por todo o tempo ali sendo escravo. E ficou muito tempo, sim, nessa escravidão, ao ponto do povo achar que Deus já tinha esquecido deles. Então aí começa a história que eu quero agora trazer sobre a Páscoa. Aqui foi só uma introdução, claro, com uma simplicidade, porque eu sou uma pessoa simples, mas o que eu entendo
E o que eu posso passar para vocês é que Deus, Ele nunca esquece do seu povo. E hoje nós cristãos, verdadeiros cristãos, que recebemos Jesus verdadeiramente no nosso coração, nós somos esse povo de Deus. Então descanse no Senhor. Ele sabe o que você está passando. Como é que se fala? Então agora Deus, mala se fala valência, através de Moisés, se fala cadeira. A cadeira é traz sério. a libertação para este povo. Mesa é távola. Vou pegar água de vocês um pouquinho. Tem as pragas ali, as 10 pragas, botilha adiantando aqui. Legal, né? Não vou falar sobre as 10 pragas, porque não dá tempo, mas quero falar da última praga, a 10ª praga, que foi todos os dias às 19 horas, 100% ali gratuita, a morte inclusive o dos material primogênitos. Vem aquela praga que todos os primogênitos entrar no grupo de morreria. WhatsApp, e repito, é tudo de graça. Para depois online, para você fazer no conforto da o sua povo casa. sair de liberdade. Você vai aprender Então, todos os dias, um passo a passo. Deus, ser fluente em poucos usando meses. Moisés, através de Moisés, fala agora com o seu único povo, método de aprendizagem para online eles, bíblica naquela americana, noite, aprovado pelo MEC no Brasil. matar um cordeiro imaculado, seja, irmão Marcos, sem defeito algum, de 1 ano, e passar o seu sangue nos portais das portas, para quando viesse aquela praga, viesse a morte sobre os primogênitos, os hebreus fossem livres da morte. Então, Páscoa é livramento, Páscoa é libertação, Páscoa é esperança, é vida com Deus. E nós entendemos que, então assim o povo o fez. Matou o cordeiro, e ali passou o sangue nos portais. Comeram ali a carne do cordeiro, assada. Não poderia ser crua e nem cozida, mas assada. Ali já, esse cordeiro já tipificava Jesus Cristo, o nosso cordeiro, que tirou o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo. A verdade é que tira o pecado do mundo. E hoje nós comemoramos a Páscoa, relembrando o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus na cruz, o sacrifício de Jesus por mim e por você. Então assim aconteceu. E logo em seguida, depois de todos os primogênitos ali ter sido mortos por aquela praga, menos, dos hebreus, Faraó agora abre o coração e resolve então agora libertar o povo. Na verdade não foi Faraó quem libertou, foi o próprio Deus. Faraó simplesmente agora entende que Deus é Deus, entendeu que Deus era Deus, que não havia mais chance alguma dele permanecer segurando ali o povo. Todos conhecem a história. Depois veio aquela perseguição, ele se arrepende, vai atrás do povo. O povo agora se encontra ali no deserto, e Deus ali faz um grande milagre, abrindo agora o mar vermelho para o seu povo passar. E assim o povo foi livre da escravidão do Egito. Por isso a Páscoa é libertação, Páscoa é sacrifício. Mas nós devemos entender que para hoje nós estamos aqui, você que é servo de Deus, que é filho de Deus. Por que eu digo isso? Porque nem toda criatura é filho de Deus. Precisamos entender isso. Eu não vou entrar aqui nesse contexto, mas aqui abrindo aqui um parênteses. São filhos de Deus aqueles que têm Jesus, aqueles que receberam Jesus como Salvador, aqueles que confessaram Jesus como Salvador pela fé. Esses agora são filhos de Deus, estão debaixo das promessas de Deus, estão sendo cuidados por Deus e têm uma morada eterna. Mas porque um dia houve um sacrifício do Filho de Deus,
E eu quero aqui no texto agora, aqui, eu não li o texto aqui, mas eu vou estar lendo aqui agora o versículo 11, que diz assim, Êxodo capítulo 12, no versículo 11, para ganharmos tempo. E assim, pois, ou comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos. Não, deixa eu voltar aqui no texto aqui, porque eu acho que eu não coloquei aqui a vírgula, aqui o ponto, aí ficou confuso. Versículo, vou voltar no 10. E nada dele deixareis até pela manhã. Fala do cordeiro, deve comer toda a carne ali, não deixar nada. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Ou seja, o resto que sobrasse daquela carne deveria ser queimado no fogo. Agora o verso 11. Assim, pois, o comereis. Aí, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos dos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então aqui, esta foi a primeira Páscoa para o povo de Deus, que é libertação. Foi a libertação, melhor dizendo, daquela escravidão. Mas agora trazendo para o Novo Testamento, para nós, correndo aqui, porque o tempo corre, o programa aqui ele é dinâmico, é rápido, mas eu quero ainda falar um pouquinho agora sobre Jesus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: alimpai-vos, ou livra-se. Tem alguma outra passagem, outra Bíblia, em outra versão, melhor dizendo, que diz, agora livra-se, mas aqui diz, apartai-vos, pois do fermento velho, para que sejas uma nova massa, assim como estás sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Aleluia. Então Jesus, Ele nos libertou, dando a sua vida por nós, sacrificando por mim e por você. E hoje estamos aqui livres, libertos, comemorando a vida, porque estamos vivos, não só fisicamente, mas espiritualmente, porque Jesus um dia pagou um preço por mim e por você. Amém. Aleluia. A palavra Páscoa, né, vem do hebraico, quer dizer Pesach, e significa passagem. A Páscoa, né, é uma celebração que marca uma passagem de um período de escravidão para a liberdade. E nós um dia éramos escravos do pecado, estávamos no mundo escravo do pecado, e hoje somos livres, hoje somos libertos, porque Jesus se fez maldito em meu lugar, em seu lugar e para toda a humanidade. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, de certa forma, naquela época, aquele cordeiro sacrificado, inocente, hoje nós lembramos a morte de Jesus, que foi sacrificado como um cordeiro inocente,
levando sobre si todos os nossos pecados, nos dando agora liberdade, libertação, para agora viver uma vida com Deus, e uma vida com promessa de vida eterna, irmão Marcos. Esse é o Jesus que hoje nós comemoramos, ou vamos comemorar agora no domingo. É uma data, né, que se comemora a Páscoa, próximo domingo. Mas nós, cristãos, comemoramos a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, porque Ele pagou um preço pelos nossos pecados. E eu quero rapidamente aqui ler um texto, já está aqui encerrando. Tem vários textos que eu gostaria de estar trazendo, mas o tempo não espera. Lá em Lucas 23, 46. E clamando Jesus com grande voz, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. 1 João 2, 2. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então você que me ouve nesse momento, talvez você que está aí sintonizado hoje aqui no programa Luz para o Mundo, ouvindo esta palavra, esta mensagem, e ainda não tem Jesus, ainda não confessou Jesus na sua vida como único e suficiente Salvador, você hoje tem essa oportunidade de ser liberto, de viver a verdadeira Páscoa e ser livre, viver uma vida de liberdade, sem maldade, sem pecado. Aí você pode me dizer: mas nós somos pecadores e pecamos o tempo todo. Sim, mas nós não vivemos mais agora na prática do pecado, na escravidão do pecado. Nós agora andamos na contramão do mundo. A direção que Deus tem nos dado, orientado através da sua palavra. Então que você possa comemorar a Páscoa crendo que você realmente hoje é liberto, porque houve um preço. É de graça, mas houve um preço. Ainda voltando aqui no versículo bíblico, lá em Mateus 27, 50, 53, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram. Os discípulos os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa. Uma cidade que eu creio que eu vou entrar, irmão Marcos, que nós vamos entrar. Nós que servimos Jesus, fomos libertos pelo sangue de Jesus. Então, meus queridos, eu quero dizer para você nesta noite que Páscoa, a primeira coisa que vem na minha mente é amor, sacrifício, morte, ressurreição. Jesus está vivo. A sua morte, o seu sacrifício, a sua morte, a sua ressurreição não foi uma encenação, não foi um teatro, foi real. Jesus vive e Ele está aqui entre nós, Ele está aqui, Ele está aí com você, eu posso senti-lo. Ele vive, Ele é e sempre será a única opção de libertação para o mundo, de salvação para o mundo. Que possamos seguirmos servindo esse Jesus maravilhoso,
buscando sempre estar com Ele, andando com Ele. E para encerrar, eu quero ler um texto, está lá em Isaías 53, que diz assim, Isaías 53, versículos 5 ao 7. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a boca. Por amor a mim e a você, este Filho de Deus, próprio Deus, deixou o seu trono de glória. Por amor, Ele não nos amou de longe, Ele nos amou de perto, se fez presente, levou sobre si todos os nossos pecados, e hoje nos dá direito de viver uma vida livre, uma vida eterna com Ele. Porque essa vida aqui vai passar um dia, e um dia vamos encontrar com Ele face a face. Então Jesus é a nossa Páscoa, Jesus é a nossa esperança, Jesus é a nossa vitória, Jesus é o nosso caminho que nos leva a viver uma vida eterna com Ele para todos sempre. E eu creio nisso e espero nele, e creio que em breve Ele voltará para buscar os seus. Aleluia. Vamos ouvir mais um louvor e em seguida estaremos de volta. Essa chama não pode se apagar. Não podemos achar. Você sabe de onde Cristo te tirou? Essa chama não pode se apagar. Não podemos achar normal entrar na presença do Rei da Glória. Que nós possamos ser uma geração que honra a presença de Deus. Todos os dias a cruz grita pra mim duas verdades que não têm fim. Você é culpado, mas é amado, e pelo sangue fui resgatado. Fecho os olhos e posso enxergar a graça que não foi de graça. O preço foi alto, o sangue jorrou, mas pela cruz hoje livre eu sou. Cada dia a cruz me habla a mim dos verdades que eu entendi. Eres culpable pero amado, y por su sangre fui rescatado. Cierro mis ojos, puedo mirar la gracia que no fue gratis dar. El precio fue alto, su sangre cayó, pero en la cruz mi vida cambió. Não é sobre uma religião, muito mais que uma crença. É a vida de Jesus, trazendo a mim nova esperança. Não é sobre religião, mas que sou uma creencia. É a vida de Jesus, ressuscitando minha existência.
mas sua boca não se abriu. Agonizo, mas minhas feridas tomou. Te amo, Deus, te amo, Pai. Sei que não mereço, mas fui perdoado. Ele orou, ele sofreu, pero su boca nunca abrió. Agonizó, pero mis heridas sanó. Te amo, Deus, te amo, Rei. Não lo merezco, pero me salvou. A cruz era minha, mas ele tomou. Minha dor e meu castigo levou. O peso do meu pecado fez sofrer, mas por amor ele venceu. La cruz era minha, pero ele tomou. Mi dolor e mi castigo cargou. El peso del pecado lo hizo caer, pero por amor ele venceu. Todos os dias a cruz grita pra mim. Tuas verdades que não têm fim. Você é culpado, mas é amado, e pelo sangue fui resgatado. Fecho os olhos e posso enxergar a graça que não foi de grátis. O preço foi alto, o sangue jorrou, mas pela cruz hoje livre eu sou. Cada dia a cruz me habla a mí, dos verdades que yo entendí. Eres culpable, pero amado, y por su sangre fui rescatado. Cierro mis ojos, puedo mirar la gracia que no fue gratis dar. El precio fue alto, su sangre cayó, pero en la cruz mi vida cambió. Não é sobre uma religião. Louvado seja o nosso Deus, que esta simples palavra, mas eu creio que falou o coração de todos nós, veio direto de Deus para a minha vida e para a sua vida. Muitas religiões, o mundo, querem tirar a glória do nosso Senhor neste período, trazendo uma fake sobre o coelhinho da Páscoa. Isto é fake, isto é heresia, isso vem de pagãos. Eu não vou entrar aqui no mérito. É como o Natal. Aqueles que são inimigos de Deus, que não tem Deus no coração, que não tem Jesus, eles vêm com essas seitas para tirar o foco do verdadeiro libertador e salvador que é Jesus Cristo. Por que eu citei o Natal aqui? Porque Natal, eles vêm com toda aquela euforia com Papai Noel fake. Papai Noel nunca existiu, sempre existiu o Papai do Céu, Deus Todo-Poderoso. E hoje toda a autoridade foi dada ao nosso Senhor. Hoje não, naquele dia que Ele pagou um preço por mim, por você, quando Ele disse: Pai, está consumado. Ali Ele traz liberdade, traz vida, esperança. E ali toda a autoridade agora é dada no céu e na terra.
Está lá em Mateus 28, 18. Que possamos realmente comemorar e viver a Páscoa, que Páscoa é amor, Páscoa é transformação de vida, é vida de amor, é vida com Deus, é relembrar, sim, o sacrifício de Jesus, a sua morte, mas também a sua ressurreição e a sua eternidade. Venceu a morte por mim e por você. Que você repense nas escolhas que você tem feito, porque esse mesmo Jesus, que foi lhe dado toda a autoridade no céu e na terra, está voltando para buscar a tua igreja, para buscar teus filhos, que é a tua igreja, aqueles que servem a Ele, aqueles que realmente aceitaram a Ele, ou receberam a Ele, porque primeiro foi Ele que nos aceitou do jeito que nós éramos, mas hoje, aqueles que têm Jesus, têm liberdade, têm vida eterna. Aleluia, louvado seja nosso Senhor. Quão bom é estar com Jesus, ter Jesus, ser livre e ter certeza de uma vida eterna com Ele e ver Ele face a face. Eu quero rapidamente aqui agora saudar aqui os nossos amigos, irmãos que estão aqui conosco, aqui ao vivo. Tem bastante pessoas aqui hoje, graças a Deus. Tem aqui, começar aqui com o nosso irmão Samuel Oliveira, o nosso líder de jovens ali da nossa igreja. Teve uma participação conosco aqui no programa passado, foi uma bênção. Saudações, meu irmão, a você, meu irmão, a toda a família. Irmão Samuel está dizendo: estamos aqui no ensaio da cantada de Páscoa e de olho na live. Aleluia. É isso aí, de olho na live, de olho em Jesus, né? Que Jesus, Ele está às portas, Ele está batendo a porta do seu coração hoje. Você que ainda não tem Ele, talvez você que está um pouco desanimado, afastado do Senhor, aproveite este momento, reconcilie com Ele. Ele está contigo, Ele está conosco, Ele já pagou um preço por nós. Eu não posso me empolgar aqui, quando eu falo de Jesus, eu quero estar falando o tempo todo, porque esse Jesus é maravilhoso. Mas eu quero aqui estar agora também saudando aqui a nossa irmã Thelma Jorcelino Moreira, esteve conosco no programa passado, está conosco aí novamente. Um abraço, minha irmã. Glória a Deus, parabéns pelo programa. Está dizendo aqui a Thelma, e está também aqui a Noemi, amém. Deus abençoe. Ana Caroline Lima também está conosco aqui. Ela é aquela, e vou dizer irmã, né? Ela ainda não é ainda uma, vamos dizer assim, uma crente, assim. Crente, eu até creio que ela é. Né, irmã Carolina? Posso chamar de irmã? Ela vai ali logo, ali, fazer uma visita para a nossa igreja. Eu estive convidando ela, está participando do programa, né? E falei para ela que o programa é uma bênção, a gente prega aqui a palavra de Deus, fala a palavra de Deus, ela tem gostado muito, está ouvindo conosco, né? E com certeza está sendo abençoada. E aproveitando aqui, eu quero já lançar aqui um brinde, antes que eu me esqueça. Quem ligar aqui até as 21h10 no telefone, no número aqui 991 19 4009. Este é o telefone do programa Luz para o Mundo. É um telefone oficial nosso agora. O nome do telefone é 61 991 19 4009. Você que ligar aqui nesses 20 minutos, nesses últimos 20 minutos aqui, até 21h10, que depois vão ver a palavra, você vai receber uma caneca aqui oficial aqui do nosso programa aqui, ó, recheada de uma coisa assim maravilhosa. Só não é mais maravilhosa do que o nosso Senhor Jesus Cristo, mas algo saboroso. Vai estar recheada. Isso aí é surpresa, vai ficar na sua imaginação. Você vai ganhar de brinde aqui essa caneca recheada de algo saboroso. Então, você que ligar aqui nesse número, repito, 991 19 4009.
Então você vai estar recebendo esta caneca. E eu vou estar levando até você. Ou você pode pegar aqui na rádio, ou lá na nossa igreja. Tá aí, feito aí, né, esse desafio, acaba sendo um desafio, né, as pessoas não gostam mais de ligar, é só mensagem. Hoje eu fiz diferente, o programa passado foi uma mensagem. Mas hoje, né, eu vou dificultar um pouquinho, você tem que ligar neste número, nós vamos atender aqui o seu telefone, seu telefonema, e vamos falar com você e você vai receber esta caneca. Inclusive, vou deixar até aqui já fora daqui do silencioso, porque vai ser tudo ao vivo aqui, tá? Ó, já tem alguém ligando aqui, não sei se é, mas deixa eu atender, de repente, eu creio que sim já, né? Alô? Alô? Irmã Valdênia, da nossa igreja. Pai do Senhor, irmã Valdênia, tá ligadinha aí, né? Vou tirar esse fone aqui, tá me atrapalhando. O programa de rádio é isso, é ao vivo aqui. A irmã Valdênia ali, como sempre, né, acompanhando aqui o programa, dizendo que é uma benção. Minha irmã, quero te ouvir, pode falar. Amém. Amém, minha irmã. Amém. Muito obrigado pela participação. E tá aqui a caneca, vou levar para a senhora aí, viu? Agora, no próximo culto, aqui com recheado aqui, viu? E mais que possamos estar realmente, eu sei que estamos, né, sendo recheados da presença de Deus, com o programa Luz para o Mundo. Isso é pela misericórdia de Deus, né, pela graça de Deus, que estamos aqui para a honra e glória do nosso Salvador, né, Jesus Cristo. Isso, Ele vive e reina, né, entre nós. Obrigado, minha irmã. Então a irmã Valdênia está aqui, né, recebendo o seu brinde. A paz do Senhor, minha irmã. Abraço a senhora, a toda a família. Amém. Glória a Deus. Então, vamos dar seguimento aqui. O programa hoje está dinâmico, igual o passado, mas para a honra e glória do Senhor, nosso Senhor, né, e Salvador Jesus Cristo. E eu quero também agora estar saudando aqui rapidamente, irmão Marcos, já passando para o senhor também aí, saudar aí, né, os seus amigos aí, parentes, né, que estão aí também ligadinhos. Vamos lá, rapidamente aqui. Estamos aqui ao vivo também, parei aqui na Ana Carolina, que é aqui da 32, ela tem ali um comérciozinho ali, uma banquinha ali, ela ali tem um churrasquinho ali delicioso. Você que tem, né, assim, desejo de conhecer, não só ela, é uma benção, ela ali, o seu esposo, está participando com a gente aí, vai também participar ali e abençoar ela, ali, comprando ali um churrasquinho ali, uma jantinha ali, é assiadinho, é limpinho, eu sou muito, né, chato com isso, e percebo que lá é bem assiadinho, bem limpinho, tem também um pastel delicioso, a nossa ali, amiga ali, a Carolina, né, está ali participando conosco também hoje. Também temos aqui, está dizendo a Ana Carolina, marcando presença, boa noite. Benilson, boa noite, Deus abençoe. Benilson é um grande amigo. Também a Rose, a irmã Rose, que está conosco aqui, não posso esquecer da irmã Rose, eu creio que seja ela mesma, irmã Ela mesma. Rose isso. Drummond, é isso? Drummond. Abraço, irmã Rose, está sempre com a gente aqui, né, quando o irmão Marcos está conosco, né, está aqui nos servindo aqui a água, participando com a gente. Deus abençoe, irmã Rose. Temos também aqui o Humberto Vaz, né, um amigo que eu prezo muito. Abraço, meu irmão, para o senhor e para toda a sua família. Que Deus abençoe sempre a vida do senhor, a sua família. É um prazer ter o senhor conosco aqui novamente, né? O programa passado o senhor esteve com a gente e hoje novamente. Que Deus abençoe ricamente aí a sua vida, as nossas vidas, né? A vida de cada ouvinte. É uma satisfação ter o senhor conosco aqui. Forte abraço, irmão Humberto Vaz. Também está dizendo aqui, luz para o... deixa eu pôr o óculos aqui, porque senão eu vou acabar embaraçando aqui. Está dizendo aqui, o irmão Vaz, Deus abençoe o programa Luz para o Mundo. Infelizmente, estamos vivendo uma Páscoa paganizada, cujo símbolo comercial é um coelho e ovos de chocolate.
Mas apóstolo Paulo afirma que nossa Páscoa é Cristo. É isso mesmo, meu irmão. Foi, né, que nós ministramos aqui de uma forma simples, mas mostrando para o mundo que eles estão errados. Nossa Páscoa, a Páscoa não é ovo de Páscoa, não é coisa da Páscoa, não é. É claro que o chocolate é bom, é saboroso. Não devemos comer chocolate só nessa época. Eu deixo para comer o ovo de Páscoa, não, Marcos? Eu gosto, não vou dizer que aquele formato de ovo, porque não é um ovo, né? Aquele chocolate de formato de ovo, depois que passa a Páscoa, que aí já está mais, o preço já caiu, aí eu pego aquilo que está ali mais quebrado, quebra, né? Mas quem não gosta? Quem não gosta, né? E não é pecado. Agora, é pecado você, né, tirar Jesus do foco, que é a nossa Páscoa, e de forma assim, errada, errônea, né, comemorar de forma errada, como comemoram, né, muitos comemoram, né, o mundo comemora o Natal, falando de Papai Noel. É isso mesmo, irmão Humberto, concordo plenamente com o senhor. Precisamos de um símbolo. Se precisamos de um símbolo, com certeza é o Cordeiro, sim, verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo que fez Cordeiro por nós, né, e morreu por nós, e hoje é o nosso bom pastor, é a porta que leva a Deus, o único. Parabéns, evangelista Vaz, pelo programa, pelo tema pertinente. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Irmã Valdênia, que passou conosco também agora. A paz do Senhor, Cristo vive, aleluia. Temos também o pastor Júnior Silva, faz parte da nossa equipe. Está dizendo a paz do Senhor Jesus. Amém. Depois, se tiver mais alguém aqui, a gente vai, né, não conseguimos, né, falar de todos aqui, mas um abraço, um beijo no coração de cada ouvinte, cada internauta aí do programa Luz para o Mundo, e passo aqui para o nosso irmão Marcos também, citar aí, né, seus irmãos aí, seus amigos, né, melhor dizendo, e familiares. Isso. Mais uma vez, boa noite a todos, a paz do Senhor para cada um que está ouvindo esse programa Luz para o Mundo nessa quarta-feira. Eu queria deixar um abraço muito carinhoso para Ana, Cleverson, para minha irmã Daniele, meu cunhado Fernando. Eles vivem em Lisboa, mas devem estar sintonizados ouvindo esse programa. Para dois amigos muito queridos meus que eu reencontrei há relativamente pouco tempo, Alexia e Rodrigo. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus ilumine os caminhos de vocês, para que vocês possam perceber qual é a vontade do Senhor para as suas vidas. Uma família também muito querida, que trabalhou comigo, sendo que uma dessas pessoas, a Welma, trabalhou comigo durante a minha vida profissional, o marido dela, Joaquim, e a tia Neuza. Pessoas que eu amo muito, que Deus abençoe, devem estar também sintonizados, ouvindo a palavra de Deus. Então, para todos vocês que estão dispensando tempo, porque consideram que isso é importante, Deus os abençoe, Deus abra o coração de vocês e conceda misericórdia para que vocês entendam qual é o significado do plano de Deus na vida de cada um. Amém. Aleluia. Deixo também minhas saudações, irmão Marcos. Um abraço para todos, né, que o senhor apresentou aí. Amém. Deus amém. abençoe, um abraço. E, mais uma coisa, eu esqueci. Um beijo para minha esposa Rosinha, que está sempre me acompanhando verdade. Aqui. Devia ter falado em primeiro lugar, mas, como você já tinha falado, amém. Tá. Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. É isso aí, né? Abração lá, aproveitando aqui para minha esposa, né, que também, que está ali na faculdade, ali a família. Os familiares, né? Cada programa é diferente, não dá pra gente falar de todos aqui, de toda a família, né? Mas é verdade. Abraço para toda a família aí, a Milena tem nos dado um apoio também, é a nossa também, é da nossa equipe também, Paulo Santos, evangelista Paulo Santos, também faz parte da nossa equipe. Enfim, quero também aqui citar aqui o meu amigo, pastor Odair Oliveira, ele tem um programa aí, né? Todos os sábados, com o pastor Valtemir, Interagindo com Cristo, está aqui no Face, aqui dizendo aqui, grande Vadson, meu amigo, boa noite, a paz do Senhor, boa noite também aos ouvintes do programa Luz para o Mundo. Amém, pastor Daí, forte abraço para o senhor, para a pastora Ana, toda a família,
É uma alegria ter o senhor conosco aqui hoje, aqui ao vivo. E quero aproveitar e dizer a todos os ouvintes que nos ouvem aí, programa Luz para o Mundo, não perca os programas de sábados, todos aos sábados, 9 horas da manhã, na programação ali com o pastor Odair Oliveira, o pastor Valtemir Ferreira. Eles estão aqui todos os sábados com o programa Interagindo com Cristo. É uma bênção. Então são 2 programas 100% evangélicos aqui na Rádio Guará FM, que é nossa, né? É daqui e é sua. Tá aí, né, com esses 2 programas aí, levando a palavra de Deus, trazendo bênção para o seu lar, para a sua vida, através deste canal de comunicação, também aos sábados com o programa Interagindo com Cristo, que é uma bênção. Não percam. Em Brasília, 21 horas e 4 minutos. Vamos agora ouvir um louvor e em seguida estaremos de volta. Guará FM. Todo crente é provado, toda bênção tem um preço para ele receber. Se ele quer autoridade, é preciso humildade e a Deus obedecer. Muitas vezes o Senhor pede o que eu não quero dar, pede aquilo que eu mais amo, o que vai me machucar. É assim que ele prova. Você lembra do Isaac que Deus mandou sacrificar? Abraão não duvidou, pegou o seu filho Isaac para fazer um sacrifício. Foi pro Monte Moriá, pegou a lenha e o cutelo, com tristeza em sua alma, sobre a lenha o deitou. Quando levantou a faca, lá do alto Deus bradou: Abraão, não faça isso, a sua fé me agradou. Desça com a sua bênção, pois agora eu reconheço que tu temes ao Senhor. Você lembra de José? Foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Foi levado prisioneiro, humilhado o tempo inteiro, mas ele não sonhou em vão. Deus com ele sempre estava, dia e noite ele orava, até que um dia Faraó no palácio o chamou, e ele, interpretando um sonho, daquela hora em diante passou a ser governador. Jesus Cristo foi provado, ele deu sua própria vida, como ovelha foi levado, no seu corpo as feridas, estava ali os meus pecados, toda a culpa desse mundo.
Momento de oração. Se prepare, abre o teu coração. Vamos juntos falar com Deus e um milagre pode chegar até você. Aleluia. Pai amado, Amém, aleluia. Deus de amor, de misericórdia, Deus presente, nós te louvamos, Senhor, agora, Pai, mais uma vez, Pai, invocando o Teu nome, já te adoramos, Senhor, aqui, Pai, com a Tua palavra, Senhor, levando Tua palavra, falando do Teu nome, e é uma honra, Senhor, uma alegria, Pai, imensa, Senhor, que não tem tamanho, poder falar do Teu nome, Senhor, falar da Tua morte, da Sua ressurreição, nos dando, Senhor, libertação, Pai, todos os dias. O Senhor é um Deus que liberta, um Deus que prepara Teus filhos para andar contigo e viver numa eternidade contigo, Senhor, um dia, e assim nós cremos, Senhor. E eu quero, Pai, já te agradecer por tudo, Pai, por este programa, Senhor, Luz para o Mundo, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Nós estamos aqui, Senhor, na Tua direção, Pai, levando, Pai, as boas novas, que é a Tua palavra. E que esta palavra, Senhor, aonde ela chegar, Senhor, por este canal de comunicação, venha haver transformação, Pai, venha haver esperança, venha haver, Pai, cura, salvação, Senhor, para almas que estão sofrendo, perdidas nas trevas, na escuridão, mas que a luz do Teu Evangelho venha, Senhor, brilhar nesses últimos dias que estamos vivendo, Pai. E eu sei que este programa é mais um propósito do Senhor, Pai, para estar levando a Tua palavra nos confins da terra, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Eu quero nessa noite, Pai, neste momento, apresentar aqui ao Senhor os enfermos, Pai. Nosso irmão ali, o pastor Chavante. O Senhor vem estar abençoando ele, Pai, com as suas cirurgias. Ele está, Senhor, preparado aí para fazer 2 cirurgias. Eu creio que o Senhor vai estar operando ali, Pai, usando os médicos. Mas eu creio também que o Senhor pode operar, Senhor, com milagre, sem usar nenhum bisturi, sem nenhuma tesoura, apenas com a palavra Sua, Senhor. Nós sabemos que o Senhor pode trazer uma cura, Senhor, fazer um milagre segundo o Teu propósito e Tua vontade na vida dos Teus filhos. Nós pedimos um milagre, Senhor, na vida dos enfermos, Senhor. Abençoe, Pai, também, Senhor, a minha irmã que está ali, Senhor, passando por um momento difícil na saúde. O seu esposo, meu cunhado, Elismar, ali a Vânia, minha irmã, que está com Covid, mas que o Senhor vem estar, Senhor, ali, Pai, passando com eles, Senhor, dando a vitória para eles, restaurando, Pai, a saúde deles, Pai. Visita agora em nome de Jesus. Visita todos os enfermos, Pai, que estão ali, estão enfermos, Pai, na nossa igreja. São muitos irmãos, Pai. Nós oramos ali no culto passado, culto de ontem, Pai, pelos irmãos. Que o Senhor continua com eles, Pai, operando, trazendo, Pai, um alívio, Pai, neste momento de dificuldade, Pai, que eles passam, Pai, na saúde. Faz um milagre, Senhor, opera um milagre, Pai, na vida dos Teus filhos, Pai. Visita, Senhor, o Benilson, abençoe o Benilson, sua família, prospere eles, Senhor, abre as portas para eles, Senhor. Abençoe, Pai, meus amigos, meus irmãos, Pai. Abençoe a minha família, Senhor. Abençoe os lares, Senhor. Derrama a Tua presença, a Tua paz sobre os lares. E que esta paz com o Senhor que está aí chegando, Senhor, possamos estar, Pai, sintonizados, Senhor, contigo, Pai. Porque o Senhor é e sempre será a nossa prioridade, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós oramos, já te agradecemos, Pai. Amém. Chegamos o momento da palavra. Que Deus fale conosco neste momento. Querido irmão, ouvinte, mais uma vez, boa noite, a paz do Senhor. Nós vamos ter uma pequena meditação essa noite e gostaria de começar falando
a respeito da Páscoa. Páscoa, não sei se você sabe, mas era a principal festa dos judeus. E ela celebra, conforme o evangelista Vadson detalhou ainda agora, o final de um período muito sofrido, de 400 anos de cativeiro do povo hebreu na terra do Egito. Mas hoje nós celebramos a Páscoa de uma forma diferente. Nós celebramos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. E a ressurreição é o ponto principal da nossa fé cristã. Tanto que o apóstolo Paulo, falando a respeito disso, ele diz que se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e é vã nossa fé. E um pouco mais à frente, na carta dele aos Coríntios, ele fala que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então, a ressurreição é o ponto básico da nossa fé, a ressurreição do Senhor Jesus. Mas essa noite eu gostaria de falar de um tema exatamente oposto ao da ressurreição do ponto de vista histórico. Eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre a mensagem que os anjos trouxeram àqueles pastores por ocasião do nascimento de Jesus. Quando os anjos encontraram os pastores, a mensagem que foi dita era a seguinte, conforme se encontra lá em Lucas, no capítulo 2, versículos 10 e 11. Diz assim: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Meu amigo, isso é que é o Evangelho. Não é simplesmente uma nova é uma notícia. E não é simplesmente uma nova com alegria, mas o anjo fez questão de enfatizar que é uma nova, uma notícia de grande alegria. Porque pela mensagem do Evangelho acontece uma porção de coisas na sua vida que vai provocar uma mudança completa, uma mudança totalmente diferente de tudo aquilo que você já experimentou. Então, pela mensagem do Evangelho, você tem acesso à salvação eterna. Alguma coisa que, por mais que você se esforçasse, você não iria conseguir obter. Pela mensagem do Evangelho, você é feito filho de Deus por adoção e você passa a ter acesso a todas as bênçãos que Deus tem a oferecer para você. Pela mensagem do Evangelho, você goza de paz. A paz que vem de você receber o perdão pelas suas culpas, pelos seus erros, pelos seus pecados, e dado por alguém que tem o poder real de perdoar pecados. E pela mensagem do Evangelho, você tem alegria de saber que o seu nome está escrito num livro que a Bíblia diz que é chamado o livro da vida, que está diante de Deus. Todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida têm a garantia do próprio Deus de que hão de gozar a eternidade do lado dele e do Senhor Jesus Cristo. Então isso é o Evangelho. Isso é boa nova de grande alegria para a sua vida e para a minha vida. Mas existe uma outra coisa que você certamente já pensou e nunca conseguiu associar com o Evangelho. É que o Evangelho dá para você o sentido da vida. O sentido da vida. Isso aí é o que as pessoas em algum momento da sua existência aqui na Terra procuram desesperadamente, o sentido da vida.
Eu tenho certeza que em algum ponto da sua existência até aqui, você já parou para pensar e perguntar: mas por que eu estou vivo? O que eu estou fazendo aqui? Será que a minha existência se resume apenas a dormir, comer, beber, ir para o trabalho e de repente conseguir uma aposentadoria e viajar, e essas coisas que envolvem o nosso dia a dia? Qual é o sentido da vida, o sentido real da vida? Tem um livro na Bíblia, no Velho Testamento, o livro de Jeremias, e no capítulo 9, nos versículos 23 e 24, a palavra diz o seguinte: não se glorie o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, justiça e juízo na terra, porque dessas coisas eu me agrado. Então, pelo que dizem esses versículos, conhecer a Deus constitui-se na glória do homem, na verdadeira glória do homem, no verdadeiro sentido da vida do homem. E isso você só pode fazer, você só pode conhecer a Deus através de Jesus. Porque certa vez, durante o ministério terreno dele, ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Então você só conhece a Deus verdadeiramente através de Jesus. Quando um dos evangelistas, o evangelista João, ele escreve o seu livro, o seu evangelho, logo no capítulo 1, ele trata da eternidade de Jesus, que no princípio era o Verbo, se referindo a Jesus. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E aí ele prossegue para dizer que Jesus era a verdadeira luz, e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E as pessoas procuram a vida em muitas coisas que a princípio podem parecer muito boas, muito agradáveis, mas se tomadas, se aplicadas, se seguidas de uma forma errada, elas podem conduzir a enganos tremendos que provocam profunda decepção na existência de uma pessoa. Eu gostaria, nesses poucos minutos que eu ainda tenho aqui, de dar um exemplo, um grande exemplo que se encontra no livro de Eclesiastes, que foi escrito por um homem extremamente sábio, um homem extremamente rico, um homem extremamente poderoso, chamado Salomão, que num determinado período da sua vida, ele achou por bem investigar o que de melhor seria para encontrar o sentido da vida dele. E a Bíblia diz no capítulo 2 de Eclesiastes que ele comprou servos e servas, ele teve cantores à sua disposição, ele edificou grandes obras, pomares, palácios, e ele fez absolutamente de tudo que o coração dele imaginou que pudesse dar sentido à vida dele. E a conclusão final foi a seguinte: tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, tudo é sopro, Esse correr atrás do vento, conforme é dito lá em Eclesiastes, representa sopro, alguma coisa que se desfaz, alguma coisa que se acaba. Então, essa foi a conclusão de Salomão, e essa permanece a conclusão de qualquer um que se disponha a procurar sentido da vida em coisas materiais, em coisas terrenas, em coisas que se degradam. Mas a mensagem do anjo, ela diz o seguinte: ela diz que essa mensagem
será para todo o povo. Será para todo o povo. Então ele não está se referindo apenas ao povo daquela época. Ele está falando que essa mensagem gloriosa do Evangelho de Jesus, ela atravessa os séculos e ela chega até o século 21. E ela serve para você e serve para mim também. E a mensagem é essa: se com o teu coração você crer e com a tua boca confessar, você é salvo. Você tem reconciliação. Você passa a ter o acesso a Deus, o acesso direto a Deus, por causa daquilo que Jesus fez. Então a minha palavra essa noite é que você possa refletir no que é a Páscoa. Páscoa, morte, mas também a ressurreição. E ele ressurgiu para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Que o Senhor aplique essa palavra ao seu coração e te abençoe. Amém. Aleluia. Louvado sempre a esse Deus vivo. Não é um Deus morto, mas um Deus vivo e presente. E eu não tenho dúvida, irmão Marcos, que ele esteve presente aqui hoje mais uma vez. E esteve presente também na vida de muitos hoje, através deste canal de comunicação. Enquanto o mundo, né, usa hoje a tecnologia muitas vezes para levar coisas ruins, coisas, né, que não agradam a Deus, nós estamos aqui cumprindo o propósito de Deus, cumprindo a palavra de Deus, quando ele diz, que Jesus diz, que no final dos tempos, a sua palavra seria alcançada em todos os confins da terra. Então veja que privilégio é poder estar aqui hoje, cumprindo este propósito, levando a palavra de Deus, levando Cristo, a luz para a sua vida, através deste programa. Palavra abençoada, irmão Marcos, obrigado mais uma vez por estar comigo aqui, participando comigo, tem sido uma bênção. Obrigado a todos os ouvintes. Quero também agradecer o nosso amigo aqui, o pastor Valtemir, me mandou um áudio ali agora, estava ali na recepção. Ele é uma bênção, esse homem de Deus, né, meu amigo Valtemir Ferreira, disse que está participando, está viajando, a internet lá não está muito boa, mas ele disse que está participando lá, inclusive falou que está ouvindo aqui o irmão Marcos pregando. Então, uma bênção o programa. E obrigado mais uma vez, pastor Valtemir, pelo carinho, por tudo aí, né, que o senhor tem feito aí por nós. O senhor é uma bênção nas nossas vidas. Abraço aí pro Alain Pierre, nosso amigo também, filho do pastor Valtemir. Também nosso amigo lá nos Estados Unidos, o Alain, o Pablo, não Pablo, não é isso? Jean Pablo, né? O pastor Jean Pablo, que mora lá nos Estados Unidos, filho também do pastor Valtemir. Abraço a toda a família Ferreira. E quero também deixar aqui um abraço para nossa irmã Disseia, está aqui também, né, participando conosco aqui no Face. Ela está dizendo aqui a paz do Senhor, irmão Vadson, está participando com a gente. O irmão Vaz também, né, está aqui, presente aqui conosco. Acho que eu citei ele aqui. Inclusive, está nos parabenizando aqui pelo programa, dizendo que foi muito pertinente, né, o tema. E obrigado, meu irmão, por tudo, e tudo, né, para a honra, claro, nós sabemos disso, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos ter uma restante semana abençoado e possamos realmente viver a Páscoa. Viver a Páscoa é ter Jesus, é caminhar com Jesus, estar conforme a tua palavra, cheio de vida, né, pastor, né, irmão Marcos? Cheio de vida, de esperança, porque Ele é a nossa luz, a nossa esperança. E quero já terminar o programa, chegamos no finalzinho de mais um programa. Não perca,
Na próxima quarta-feira, vamos estar aqui com um novo brinde, né? Uma caneca dessa aqui recheada para você. A caneca não vai vazia, viu? A nossa que está cheia de água, que é benção, né? Sem água, ninguém sobrevive. Mas a sua não vai com água não, viu? Ela vai cheia de, né, coisas gostosas e deliciosas aí. Fica na sua imaginação aí. E agradeço já a todos os ouvintes, todos os internautas, nossos irmãos aí de congregações. Aproveitando aqui, deixar um abraço lá do nosso pastor Dernival Lopes, aqui da nossa igreja, onde eu congrego, Campo do Guará 2. Este programa é um programa oficial da nossa igreja. E um abraço também ali para o pastor Samuel, toda a sua família, todos os corpos de pastores ali, os irmãos das congregações que têm participado com a gente. Inclusive no programa da próxima quarta-feira vai participar o pastor que congrega ali com o pastor Elilton, aqui da 38G. Vai estar aqui trazendo a palavra para a gente. E conto com você mais uma vez aí para a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Aquele abraço, um restante de semana abençoado, um feriado abençoado. E vigia aí nas viagens, você que vai viajar, cuidado com os acidentes, pessoas aí loucas aí, né? Muitos acidentes acontecem nessas épocas, né, de feriado. E que Deus venha guardar todos nós, venha guardar vocês aí, vocês que vão viajar, com a tua proteção, com a graça dele. E até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Aleluia.